mandato. Agradecendo as presenças do Afonso Mota, que é nosso vice-presidente da Frente Parlamentar, Lucas Redeker, que é coordenador de gás, que hoje é o tema que abordaremos durante o nosso encontro, o Alexis Fontaine, que é químicos para construção, Paulo Ganini, que é coordenador do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Calero, que é o coordenador de químicas de cosméticos. Agradecer ao Igor Calvé, secretário especial adjunto do Ministério da Economia. Teremos a presença do Carlos da Costa por Skype. Ele tem um outro encontro, mas já nos organizamos para ouvi-lo pelo Skype. Agradecer as empresas que estão aqui, inicialmente pelo presidente do Conselho Diretor da Abiquim, Marcos Demarque. Agradecer o Paulo Cavalcante, a Daniela Manique, Daniel Hubner, os demais que estão aqui. Agradecer os sindicalistas também aqui presentes, da Federação dos Trabalhadores, o Sérgio Leite, o Herbert Passos, o Rivaldo Moreira, da Gás Energia. Bom, nesse encontro, agradecer também todos que aí se mobilizaram da Abiquim em nome da Marina Matar, que é a coordenadora executiva da Frente Parlamentar. Nós teremos hoje um encontro bastante importante. Primeiro porque nós temos um tema que abordaremos, que é um tema fundamental para os investimentos, que é a utilização do gás natural, o mercado de gás natural, que já vem de algum tempo esse debate importante, mas ontem, inclusive, reunido com alguns amigos aqui que colaboram com a Frente Parlamentar, nós debatimos a importância do momento de termos aí a unificação de pensamento entre governo, Petrobras, economia, e conseguirmos avançar na utilização adequada dessa importante matéria-prima. Se nós não tivermos gás efetivo chegando às nossas indústrias, dificilmente conseguiremos ser competitivos e atrairemos investimentos, que é o que o Brasil precisa nesse momento. Por isso, fizemos questão de abordar logo no nosso primeiro encontro, primeiro café da manhã, esse tema, que é um tema que certamente mobilizará não apenas aqui o Parlamento, mas o governo federal e os governos estaduais também, que será um objetivo que nós traçaremos no final do encontro, que é mobilizarmos também os governos dos estados, que serão importantes para que nós tenhamos condições de ter êxito nos nossos objetivos de colaborar com a chegada do gás de maneira apropriada para a nossa indústria. Então nós temos aí também a presença do deputado Daniel Almeida, deputado Ercílio. Agradecemos aí a presença de vocês no nosso encontro. Tentaremos aqui ser o mais objetivo, mas ao mesmo tempo buscando soluções, e passaremos também a palavra depois dos debates para que as pessoas possam se posicionar e que esse encontro tenha de fato resultado produtivo para todos nós. Então, agradeço a presença de todos. Vou passar aqui a palavra ao deputado Lucas Redeker, que é o coordenador de gás e que falará um pouco antes de nós iniciarmos aqui, inclusive, o Skype com o Carlos da Costa. Muito obrigado a presença de todos. Vou passar ao deputado Lucas. Obrigado, presidente Alex Manente, que eu quero já aproveitar e lhe cumprimentar em seu nome e os outros colegas deputados que fazem parte da Frente Parlamentar Abiquim, os convidados, representantes de segmentos, setores, e particularmente dizer que é uma satisfação poder participar da Frente Parlamentar e também ter sido escolhido nessa tarefa de coordenar a área do gás, que nós no Rio Grande do Sul tivemos uma experiência como secretário de Minas e Energia, posso dizer assim, numa luta em conseguir debater com a nossa sócia, que era a Petrobras, em relação à Sulgás lá, uma competição desleal,
porque nós competíamos com o nosso próprio sócio no mercado de gás do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma realidade das concessões, em que nós estamos aqui justamente para debater nesse novo mercado de gás natural a necessidade das concessões. Eu creio que elas foram importantes no início, né, quando se iniciou a busca de expansão do mercado do gás no Brasil, mas nós chegamos num momento em que nós temos que debater a abertura de mercado e, além de tudo e acima de tudo, que a gente tenha condições de que os estados que têm o monopólio passado para essas empresas como concessão possam fazer a abertura desse mercado. Ontem, no Rio Grande do Sul, nós aprovamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei, ou melhor, uma PEC, que dá a condição de que o Estado possa vender a Sulgás. Então nós temos já aprovado a venda da Sulgás, são 3 estatais, para que a gente consiga de fato expandir o mercado de gás naquele estado, em virtude de nós estarmos vinculados há 20 anos e apenas um eixo do estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que essa é uma realidade que não é só do Rio Grande do Sul, de tantos outros estados, e muitas regiões estão desatendidas pelo mercado do gás. E nós chegamos num momento, né, do Brasil em que o gás é estritamente necessário e que nós temos que atingir todos os pontos do estado brasileiro, e que a gente tenha condições de poder ter este gás não só chegando, mas chegando com qualidade, em que a gente possa ter competitividade, em que a gente faça com que as concessionárias tenham a possibilidade de ter o seu lucro, mas, na minha visão, administrando o transporte de gás e o fornecimento de gás, que a gente tenha ele na condição de ser optativo para quem vai receber, e aí tendo também a qualidade do gás para que a gente consiga aproveitar melhor o gás, para, nessa condição, a própria indústria química consiga pegar moléculas mais importantes e utilizá-las para o seu benefício e poder ter maior valor agregado. Eu acho que essa é um dos pontos que a Biquim, e quero cumprimentar o Marcos Demarque aqui, um dos pontos que a Biquim luta muito para que a gente consiga aproveitar melhor o gás natural pelas moléculas que ele vem sendo, pela composição que se tem. Também, presidente, eu quero cumprimentar os demais colegas aqui. O Afonso, nosso vice-presidente lá do estado do Rio Grande do Sul, sabe das dificuldades e dos desafios que nós temos, e também parabenizar pela iniciativa de nós debatermos este tema, que é importante, é latente, que está sendo discutido dentro da casa, para que nós tenhamos a visão da indústria, a visão da indústria química e também a visão e saber a importância da expansão do mercado também residencial e comercial. Nós, em alguns estados, eu digo, vou pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, até posso me tornar chato, mas é pelo menos o que eu conheço, o que eu trabalho. Eu não sou técnico na área de gás, a experiência que eu adquiri foi como secretário de Minas e Energia, debatendo em vários momentos o tema. Nós temos hoje o fornecimento de gás como um desafio, né? Principalmente para o nosso estado. Nós recebemos o gás da Bolívia, nós temos agora a previsão da diminuição do recebimento do gás da Bolívia, temos que achar uma alternativa, somos dependentes da Petrobras, que é a pura verdade, nada contra a Petrobras, mas é uma dependência, nos tornamos reféns e nós temos que ter alternativas que nos tornem competitivos, principalmente num preço comum do mercado internacional, que nos dará a condição de poder fazer com que o nosso mercado se expanda e que a gente tenha uma relação de valor agregado maior no produto final, quando se trata da indústria, e também do próprio cidadão que vai estar recebendo na sua casa o gás com qualidade. Portanto, eu acho que são muitos desafios que nós temos ainda que enfrentar, e que nós tenhamos condições de poder debater dentro desta casa, que é de fato o lugar onde nós temos muitos debates, e que esse debate não seja feito, né, o seu resultado no calor do debate, com influências externas, como muitas vezes acontece, mas sim dentro de critérios técnicos básicos em relação ao que de fato o Brasil precisa para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Energia hoje é uma necessidade, o gás é uma oportunidade que o país tem, principalmente o fator pré-sal, e nós temos que transformar esta oportunidade na necessidade, em valor agregado e maior desenvolvimento para o país, principalmente para aquelas regiões que estão desatendidas. Então, o meu compromisso aqui era dar boas-vindas, até acho que já me estendi demais e já falei demais, mas principalmente que a gente possa escutar agora os que vão nos anteceder e que vão de fato
fazer o encaminhamento das reais necessidades em cada segmento do setor químico, para que nós possamos agregar isso ao que for debatido aqui na casa para ter os melhores resultados. Estou à disposição, presidente, conte com o nosso trabalho, assim como os demais parlamentares aqui, que possamos ter um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Temos certeza que a sua experiência lá no Rio Grande do Sul como secretário de Minas e Energia será extremamente importante para que consigamos aqui ter êxito, como eu disse, nessa etapa importante de gerar o desenvolvimento com qualidade, mas que gere competitividade também para a indústria que faz investimentos aqui no Brasil. Quero saudar aqui o deputado Rodrigo Agostinho, também presente, preside a Comissão de Meio Ambiente, está aqui junto conosco. E nesse momento está lá nos acompanhando já o Carlos da Costa, que fará a sua exposição aqui pelo Skype. Antes eu quero ressaltar e registrar, é importante, especialmente nesse momento de muitos embates aqui no nosso país, o Carlos da Costa tem sido muito importante aqui para a nossa frente parlamentar. Uma pessoa que tem defendido a indústria, tem trabalhado de maneira muito integrada, muito ativa, e esse registro se faz necessário porque ele, sem dúvida alguma, é uma das pessoas mais importantes na nossa relação com o governo federal, que é fundamental para termos aí segurança dos próximos passos. Então agradeço, Carlos, a sua participação mais uma vez e registrando aqui a sua importância nessa relação com a indústria, especialmente aqui no caso com a indústria química. Então passo a palavra aí, estamos todos atentos aqui, vendo e assistiremos a sua exposição nesse momento importante para falar sobre o gás natural. Espera aí que está sem som aqui. Só um minuto, Carlos, está sem som. Será que agora melhorou? Melhorou, a gente ainda não aprendeu mímica aqui, então... Vocês estão ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Perfeito. Bom, muito bom dia a todos, meu querido deputado Alex Manente, muito gentil nas suas palavras. A gente realmente tem se esforçado a manter as pontes não somente vivas, mas com muito tráfego de diálogo entre o governo e o Congresso, porque isso, na nossa opinião, o equilíbrio e a harmonia e a autonomia dos três poderes é fundamental para que a nossa democracia continue viva e pujante. Eu queria saudar todos aí, saudar também o deputado Lucas Edecker, em nome de quem eu saúdo todos os outros parlamentares, saudar nossos amigos das associações, agradecer a Biquim, o Demarque, a Marina e a equipe por terem proporcionado essa minha participação à distância, inclusive. Vocês me desculpem, eu não estou aí por motivo de saúde. Eu fui capturado por um vírus H1N1 e estou preso aqui em casa. Então, como eu digo, para não ter um moribundo aí e vários contagiados, é melhor eu ficar aqui por Skype. Então, eu queria compartilhar com vocês o que nós temos feito e o impacto potencial que isso pode ter na indústria nos próximos anos. Nós temos trabalhado junto com o Ministério das Minas e Energia, junto com a ANP, junto com a Petrobras. O presidente Castelo Branco tem sido uma pessoa extraordinária, um grande defensor do livre mercado. Nós estamos juntos aí desde de muito tempo na batalha por trazer a competição para mercados dos mais diversos e principalmente o mercado de óleo e gás. Nós estamos vivendo um momento muito crítico e histórico, um marco histórico no setor do gás. Nós vivemos, na verdade nós vivemos não, nossos antepassados viveram isso há 108 anos. Eu cheguei até a mencionar esse fato no relançamento da frente parlamentar, quando foi feita a quebra da Standard Oil. A Standard Oil, na época, era detentora de 90% da produção, transporte, distribuição de petróleo e derivados nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, as empresas que foram formadas
pela divisão da Standard Oil hoje continuam com 87% do mercado de petróleo e derivados nos Estados Unidos. Derivados diretos, né? os gás e assim por diante. Nós estamos fazendo hoje algo equivalente no Brasil. Nós estamos trazendo competição. E a prosperidade virá da competição. Essa competição ela vem com a venda de uma série de ativos da Petrobras que já estão acontecendo, mas não apenas a venda, mas também a garantia de que haverá concorrência nos mercados que estão sendo desestatizados. Isso é muito importante porque nós não queremos transformar o monopólio público em monopólio privado. Essa venda que já ocorreu em transporte, que vai ocorrer em refinarias e assim por diante, ela também incluirá a venda de participações e a desmobilização de mecanismos de governança que fazem com que a Petrobras ainda hoje tenha uma influência enorme sobre transportadoras e distribuidoras. Esse é um trabalho harmônico, é um trabalho equilibrado, que também conta com a participação do CAD, que é um grande parceiro, junto com a SEAI, que é uma das secretarias que estão sob minha responsabilidade, compõem o Sistema Nacional de Defesa da Concorrência. Esse trabalho ele está ocorrendo no máximo de velocidade possível. Nós queremos concluir em junho, no máximo, uma primeira fase importante desse trabalho. Eu espero que seja em junho, embora, como se costuma dizer, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. Então, pode ser em junho, pode ser no máximo em julho, espero, que a gente conclua a primeira fase importante do trabalho. O trabalho ele começa levando ao mercado a capacidade ociosa do transporte de gás, que hoje é enorme e que, por enquanto, ainda é dominado pela Petrobras, a desverticalização da participação de participações no mercado de players dominantes. O player dominante hoje é a Petrobras, como eu disse, ainda tem uma influência sobre a governança de muitas empresas, que mesmo as que não controlam. A instituição de leilões pela ANP e o desenvolvimento de mercado de galpão, que é muito importante, que vai depender dos governos estaduais, e daí uma importância enorme da frente parlamentar, que é a criação do consumidor livre, mas não de maneira forçada, pelo risco da judicialização e de uma extensão muito grande da implementação prática do mercado. Né? Nós precisamos negociar de maneira firme, de maneira determinada, no entanto, negociar com as empresas estaduais e distribuidoras de gás para a criação do consumidor livre, da figura do consumidor livre, que são aqueles consumidores industriais acima de um determinado consumo por dia. A partir daí, nós teremos um mercado pleno, livre, competitivo de gás no Brasil, que poderá, aliás, como o ministro Paulo Guedes já falou, levar o preço do gás na costa para grandes consumidores industriais para valores próximos de $5, que é aquilo que nós desejamos. Isso ocorrerá simultaneamente, de acordo com as nossas previsões, a um boom de gás no Brasil. Nós achamos que já em 2021 nós possamos ter quase 50% de aumento de gás para consumidores não térmicos, podendo dobrar com o tempo, ultrapassando 60 milhões de BTUs para consumidores não térmicos. A importância do gás a um preço competitivo, extremamente competitivo, no dobro do que ele é hoje, e de boa qualidade, será fundamental para a indústria das indústrias, para a indústria química. Porque uma vez adquirindo o gás, ou podendo adquirir o gás a esse valor, nós restabeleceremos a competitividade dos nossos produtos, sejam os produtos químicos básicos, os produtos químicos derivados, os plásticos
e, além disso, várias outras indústrias que se beneficiarão com isso. A siderúrgica, a indústria de vidros e assim por diante. Esse é um dos passos mais importantes e históricos. Imaginem que em pouco tempo nós teremos um gás muito mais barato e em um pouquinho mais de tempo, mas não mais que 2, 3 anos, nós teremos praticamente o dobro da oferta de gás para usos não térmicos no Brasil. A grande maioria irá para a indústria, obviamente, mas eu gostaria de reforçar aquilo que o deputado já falou antes, de que nós também precisamos expandir outros usos do gás natural, inclusive para caminhões. Já há tecnologias modernas com uso de gás natural para caminhões, com kits relativamente baratos e que potencialmente podem levar ao custo, a um custo inferior, bastante inferior ao óleo diesel hoje, que tem, obviamente, um impacto importante para os nossos caminhoneiros e para toda a carga transportada no Brasil. O momento é muito feliz para o Brasil, muito feliz para a indústria. Nós estamos trabalhando duro. A Abiquim tem sido uma grande parceira, assim como todos os players desse setor, a Petrobras, a ANP. O governo está todo unido para tornar isso realidade. E é muito feliz também esse momento de ver que tanto o Executivo quanto o Legislativo estão trabalhando para um Brasil melhor, para um Brasil mais competitivo, de mãos dadas, com os mesmos ideais, brigando pela prosperidade. Nós estamos sempre à disposição, sempre de portas abertas, trabalhando duro, com agilidade, com pressa, porque o nosso brasileiro já está cansado de esperar. A hora é agora. Obrigado, viu? Agradeço, Carlos da Costa, muito obrigado pelo seu esforço em participar, mesmo com HN1 contraído, fez questão de participar aqui conosco e, de fato, a sua exposição foi muito importante para ver os princípios daquilo que norteia o governo, que certamente nós aqui na Frente Parlamentar, com os deputados, em conjunto com a Abiquim, estaremos à disposição para colaborar aqui também nas pautas que são que têm responsabilidade aqui no Congresso Nacional. Fora isso, depois acho que o Rivaldo vai expor um pouco melhor isso, a questão da nossa batalha imediata com os governos de Estado. Acho que tem uma batalha muito imediata que nós precisamos enfrentar nesse momento, mas de qualquer maneira, nós volto a registrar aqui a sua importância, viu, Carlos? E contamos muito com você, estava aqui o Igor, está o César, agradeço aqui a participação dos representantes do Ministério, da Secretaria, e nós teremos vocês como parceiros para poder fazer o Brasil avançar, a competitividade estar presente. Obviamente, quando você abre o mercado, você precisa gerar primeiro condições daqueles que estão aqui lutarem de maneira competitiva, e é isso que nós vamos buscar em conjunto aqui. Então agradeço a sua participação, fique à vontade para continuar participando conosco e fazer a interação e intervenção quando desejar, tá certo? Muito obrigado, eu vou acompanhar assim, deputado. Obrigado. Obrigado mesmo. Quero passar aqui a palavra ao Marcos Demarque, que é o presidente do Conselho Diretor da Abiquim, para também fazer aqui uma saudação e uma fala. Depois passaremos aí para a palestra do Rivaldo, que falará aí mais precisamente sobre o tema do gás. Todos, os deputados, o pessoal da indústria que está aqui e do governo, do executivo, gostaria de dizer que eu tenho 40 anos de indústria química e sempre sonhei em ouvir o legislativo e o executivo falando o que vocês falaram agora, Lucas e Carlos e Alex, porque realmente eu acho que nós viemos aqui hoje pregar para convertidos. Vocês estão já sabendo da importância do gás para a indústria, não só para a indústria química, para a indústria do modo geral e para a economia do Brasil. Então facilita muito a nossa exposição, e eu vou me ater simplesmente a ilustrar alguns pontos que podem servir de argumentos, porque eu acredito que, apesar do pensamento de vocês estar alinhado, não é toda a sociedade que está alinhada. Então nós precisamos, para transformar essa vontade que vocês demonstram em realidade, realmente ainda tem alguns passos pela frente. Eu já vi a gente estar perto disso algumas outras vezes,
talvez nunca tão perto quanto agora, né? Mas e depois deu em nada, porque outros interesses acabam atravessando e a gente acaba ficando do jeito que está, que favorece a determinados players, né? Bom, a Abiquim, antes de mais nada, gostaria de dizer que é uma associação que tem só duas condições para se associar. Um é ser produtor local de produtos químicos. Não importa o capital, pode ser estrangeiro, pode ser nacional, mas tem que estar com o calo doendo quando a competitividade brasileira está baixa. Então essa é uma condição, o que nos une bastante. E a segunda condição é de ser signatário do Programa de Atuação Responsável, que é um programa mundial que diz respeito à segurança, meio ambiente, saúde e assim por diante. Então essa é a nossa associação, que não tem fim lucrativo e que está aí há 55 anos atuando, então trabalhando pela competitividade e o desenvolvimento sustentável da indústria química. O segundo ponto que eu gostaria de citar é que o setor químico brasileiro, ele é o 6º do mundo. Sei que muitos de vocês já conhecem, talvez alguns não conheçam. E quando a gente pega os primeiros 10 países da indústria química, China, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia, Brasil, Índia, França, Inglaterra, né, são também basicamente as grandes economias mundiais. Então, país grande não abre mão da indústria das indústrias, como o secretário Carlos comentou, né? Então, nós geramos 2 milhões de empregos no Brasil. O faturamento de todas as indústrias, as empresas químicas instaladas no Brasil, passa de 120 bilhões de dólares. Os salários pagos pela indústria química são o dobro da média dos salários da indústria de transformação e é o terceiro maior setor do PIB industrial brasileiro. Nós correspondemos a mais ou menos 2,5% de todo o PIB brasileiro como um todo, né? A indústria parou de crescer faz 10 anos. O consumo não, mas a indústria sim, tá? E nós temos hoje um déficit de balança comercial, que é o maior déficit setorial, de 30 bilhões de dólares. Por quê? Porque nós temos uma série de questões de competitividade que afetam as empresas que estão instaladas aqui. Muita gente fala, não, mas aqui é empresa velha, é isso, aquilo. Não, não é. Todos os players mundiais importantes estão no Brasil, tá? Tenho 2 colegas que vão falar daqui a pouco aqui, né? Da Solvay, da Yara, empresas multinacionais que estão presentes aqui, como estão BASF, como estão DuPont, como estão Dow, como estão as alemãs todas, Evonik e tantas outras. Então o know-how que a gente tem e traz é basicamente o mesmo que tem no mundo todo, né? A gente tropeça mesmo são nos nossos próprios custos aqui no Brasil. O secretário conhece bem o nosso ponto sobre as nossas sugestões sobre vários aspectos, logística e tudo mais, mas um dos fundamentais é o gás, tá? Por quê? O gás, de todo o gás que a indústria no Brasil consome, a indústria química consome 25%, tá? Então é um grande consumidor, seja como para gerar energia, que é necessária, os processos químicos ocorrem a 300 graus, eles precisam de aquecimento, né? Seja como matéria-prima, tá? E aí nós temos uma série de exemplos, né? Os fertilizantes são feitos com gás natural e nós vamos, acho que dar vários exemplos entre nós aqui de onde ele chega. Então a gente apoia totalmente esse plano que o secretário Carlos nos falou agora, o Carlos da Costa, né? De tornar o mercado de gás livre, de realmente tornar ele competitivo, que haja competição e que a gente possa pagar o preço que os nossos competidores lá de fora, que invadem o nosso mercado e tiram os nossos empregos, né? Que a gente tenha preço competitivo com o deles, né? E a gente tem condição de ter.
Nós estamos na iminência de uma abundância de gás, graças ao pré-sal, o gás associado e assim por diante. Precisamos fazer com que esse mercado seja regulado de tal forma que a gente possa se beneficiar dessa riqueza, transformando em emprego, transformando em geração de impostos e assim por diante. Tá? Então, eu acho que isso aqui é o ponto fundamental que eu tinha para citar para vocês. Queria, da minha parte, além de presidente do Conselho da Hélio Queiroz, da Abiquim, eu sou presidente da Hélio Queiroz, que é uma empresa brasileira química, a mais longeva aqui no Brasil, tem 125 anos. E dizer que para nós gás natural, como matéria-prima, ele é transformado em tinta, ele é transformado em brinquedos, ele é transformado em fios e cabos através dos platificantes, né? Ele é transformado em piso, aqueles pisos vinílicos, em sofás e assim por diante. Só para vocês notarem até onde chega a influência do gás e qual a penetração dele na economia. Mas eu gostaria de passar a palavra para a minha colega Daniela Maric, da Rodia Solvay, que também está aqui completando 100 anos, né, de Brasil, então um comprometimento muito grande, que vai dizer o que é o gás para ela. Obrigada, bom dia a todos. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço ao Sr. Carlos da Costa pelo esforço, aos parlamentares, ao deputado Alex Manente por essa frente, junto com o deputado Lucas, tão importante para nós. Muito obrigada por essa oportunidade de crescimento, né? Como o Neymar comentou, nós estamos completando 100 anos aqui no Brasil, a Rodia Solvay. Hoje temos uma influência direta e indireta em cerca de 15 mil famílias, gerando empregos. Apesar de ser uma empresa centenária, temos a honra de dizer, como também o Neymar comentou, que estamos ganhando prêmios de inovações. Temos hoje o 5º maior projeto no mundo de abatimento de CO2. A nossa empresa abate 20% de todo o gás de efeito estufa da indústria brasileira. Continuamos investindo fortemente. Temos hoje fábricas nos nossos sites de Paulínia e São Bernardo, que são, na verdade, padrões mundiais de competitividade em termos de coeficiência de tecnologia. Convido a todos para conhecerem. É uma indústria 4.0, é uma indústria digital. Mas é muito triste quando eu vou para a Bélgica pedir recursos e eu vejo que dos 125 sites mundiais que nós temos, o meu gás natural é o mais caro do mundo. E como isso é a base da nossa indústria, eu perco investimento no Brasil. Então eu acho que a gente tem uma oportunidade gigantesca com o pré-sal de trazer esses recursos, trazer esses investimentos, trazer essas fábricas para o Brasil. Que o Brasil seja o próximo Estados Unidos do shale gas. Né? A gente tem muita tecnologia aqui, a gente tem muito conhecimento, a base está feita, né? O que falta realmente é abrir a competitividade na aquisição da molécula, no transporte, na distribuição, né? na organização tributária, para que a gente consiga trazer um gás que é o sonho, como a gente está escutando aqui, né? Na casa dos 5, 6 dólares por milhão de BTU, que vai nos trazer o dobro ou o triplo do investimento. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e para colocar que as nossas portas estão abertas para todas as dúvidas que venham aparecer e que para nós, como indústria química, eu vou ficar muito feliz se a gente chegar nessa realidade e a gente poder inaugurar uma fábrica por ano nos nossos polos de Santo André, Paulínia, Itatiba, etc. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia deputado, bom dia secretário. Para a gente também é um prazer muito grande estar aqui, podendo dividir com vocês a nossa experiência e a nossa situação. Para quem não conhece, a Yara é uma empresa norueguesa que está no Brasil também há várias décadas, uma empresa de mais de 100 anos, que nos últimos 10 anos vem investindo pesadamente no Brasil. É o país onde vem recebendo o maior número de recursos. Temos projetos Greenfield em Minas Gerais, no Serra do Salitre, para transformar a rocha fosfática em fertilizante, e a gente vem investindo pesadamente para trazer a produção local. Hoje o Brasil importa 70% do fertilizante usado no país e a gente vem investindo na produção. Na área dos nitrogenados, a molécula principal é a amônia, da qual 80% do custo da amônia é gás natural. Então, por mais que a gente venha trazendo o que tem de tecnologia melhor a eficiência da planta, com 80% do custo variável
sendo gás natural, fica impossível se a gente não tiver um gás competitivo. E a realidade hoje é que, infelizmente, é mais barato importar do que produzir localmente amônia. E a amônia, ela é uma molécula básica para fazer uma série de fertilizantes, mas também ela é base para fazer uma série de moléculas para a indústria química. A gente fornece amônia para a Ródia, a gente fornece ácido nítrico para uma série de outras indústrias, é a matéria-prima fundamental para fabricar o nitrato de amônio, que é usado para as mineradoras como explosivo, para a fabricação de gás anestésico usado nos hospitais. Então, assim, é uma cadeia muito grande, é a base da cadeia, não só do fertilizante, mas também para uma série de indústrias químicas. E hoje a situação é que o custo hoje do gás natural, ele torna a produção local inviável comparado com o produto importado. De novo, agradeço aqui a oportunidade. Eu fico muito feliz de ver esse alinhamento no tema do gás, tanto no executivo como no legislativo, e a gente está muito otimista aí que vamos encontrar uma solução. Obrigado. Junto com meus colegas, estivemos falando com o ministro de Minas e Energia, que compartilha também, Carlos, dessa linha do governo, que nos deixa muito felizes. Só queria finalizar, Alex, dizendo uma coisa. Nós queremos reverter essa balança comercial negativa que nós temos, de importações muito maiores que as exportações, não através de aumento de importação, de imposto de importação, coisa desse tipo. Nós queremos reverter por melhoria de competitividade nossa e ser mais capazes de exportar. Hoje nós exportamos 14 bilhões de dólares, eu tenho certeza que nós podemos chegar a 30, caso a gente tenha condições em termos de competitividade, e o gás natural, como eu digo, é um dos mais chave para isso. Muito obrigado. O Paulo da Carbonor está aqui, e eu gostaria que ele fizesse também um comentário aqui da palavra do Marcos. Depois retomamos aqui. Antes eu quero também saudar aqui a presença da deputada Lídice da Mata, saudar o João Emílio da CNI, o Roberto Fiamengue do Simpec, o Martim Pena da Biclor e o César, que eu já saudei aqui, que está representando também a Secretaria e o Ministério da Economia. Vai lá. Gente, bom dia. Para mim é uma satisfação muito grande participar do evento, né? Eu acho que, como já foi dito aí, pela primeira vez a gente tem um grande alinhamento entre o Executivo, o Legislativo e todos os envolvidos no que toca essa questão do gás natural. E dizer que acredito que temos todas as condições agora necessárias para realmente resolver o problema, né? Estamos bastante otimistas também em relação a isso. Então, obrigado aí pela oportunidade e contem com a gente aqui. Obrigado, Paulo. Então nós vamos passar agora as perspectivas de integração do gás, que quem falará será o Rivaldo Moreira dos Santos Neto. Então, o Rivaldo fará sua apresentação para que a gente possa depois entrar nos debates aqui com todos. É melhor se tiver uma... Consigo passar os slides? Você quer brincar? Bom dia a todos. É um prazer para nós da Gazeta estar aqui, uma mesa tão seleta, com um público tão seleto, com alguns amigos das associações. Bom, muito obrigado pelo convite, deputado Alex. Prazer para nós estarmos aqui para compartilhar um pouco da nossa visão, por que a gente está tão otimista, né, com esse novo momento, por que a gente, junto ao governo federal, todos estão tão alinhados, por que a gente acredita que esse é um momento tão único na história recente brasileira, para a nossa indústria do gás. Tá, por favor.
Bom, trazendo alguns números, tá? Para a gente começar a dar assim, um pouco de objetividade. Por que o pré-sal ele é uma oportunidade? Tá? Então é um gás que tem uma produtividade excepcional. Tá? Quando nós comparamos o gás do pré-sal ao gás que historicamente foi produzido no Brasil, a gente vê que o gás do pré-sal ele tem uma produtividade espetacular. Então ele produz aí, na média hoje, mais de 12 mil barris dia de petróleo por poço. Quando na média a gente produzia ali no offshore convencional algo da ordem de mil barris. Outros campos estão entrando mais recentemente, estão produzindo 50 mil barris de petróleo dia por poço. Esse é o caso mais recente, Campo de Libra, Campo de Búzios. Então eu tenho uma série de investimentos que estão entrando, que estão trazendo muito petróleo. E qual é a novidade aqui? Junto com esse petróleo, eu tenho uma elevadíssima razão de gasóleo, né? Basicamente é um termo utilizado pela indústria para poder dizer quanto de gás vem junto com o petróleo. Então, de novo, mais do que a produtividade do óleo, eu tenho uma produtividade altíssima de gás que vem junto desse óleo. Então, hoje, de 4 a 6 vezes também o histórico. Ou seja, o problema do produtor agora aumentou, porque ele quer produzir o petróleo, investe buscando o petróleo e vem muito gás junto. Então, essa é uma grande novidade. Que também já está bem colocada. E, super importante para a indústria química, é um gás também muito rico. O que significa dizer que é um gás muito rico? Ele traz componentes que são super importantes. Então é um gás que tem muito etano, é um gás que tem muito propano. Então um gás que pode, mais do que simplesmente ser uma energia competitiva para a indústria, pode também contribuir com investimentos na indústria química. Tá? E ao mesmo tempo, nós temos uma questão que é super interessante. Até 2, 3 anos atrás, o que a gente escutava? O gás do pré-sal é um gás muito caro, é um gás que tem muito CO2, é um gás que está muito distante da costa, que está muito profundo. Então, um gás que chegará caro, com certeza, na nossa costa. A grande verdade é que hoje a gente consegue ver o quê? Um petróleo que a um custo já abaixo de $30 por barril, que já se mostra competitivo. Os projetos hoje com um barril a $30 já seriam competitivos o suficiente para ir adiante. Ou seja, eu tenho uma oportunidade única, porque a indústria do petróleo ela levará os projetos adiante, tá? E com isso eu terei muito gás indo junto. O que fazer com esse gás? Tá? Esse é um questionamento que a indústria do petróleo hoje se faz. Tá? Por que o momento é tão único? Tá? Eu tenho a realidade objetiva do petróleo, do pré-sal, que é uma realidade, está colocada, é competitivo, são ativos de classe mundial que toda a indústria está buscando vir investir no Brasil, e junto a isso eu já tenho em desenvolvimento uma estratégia da Petrobras de se reposicionar, né? Então a Petrobras já vem no movimento nos últimos 2, 3 anos de desinvestimento, né? Então ela já vem se reposicionando. A grande novidade é que eu tenho agora um governo super alinhado, né? Um governo que entendeu a dinâmica do gás, a importância dele para a competitividade, junto com a Petrobras também, que está cada vez mais parceira desse tipo de movimento. Então, se a gente pegar o contexto hoje, deputado, nós temos uma congregação de fatores que só nos diz o seguinte: nós não podemos perder essa oportunidade. Eu tenho a realidade objetiva da produção e eu tenho um ambiente institucional que está cuidando, que entendeu qual é o problema. Muito bem, trazendo um pouco de números, né? Vejam que esse gráfico aqui na direita, essa curva que sobe de maneira impressionante, essa curva que sobe de forma impressionante aqui é da produção bruta do pré-sal. Vejam que tem crescido 50% ao ano a produção do pré-sal com os campos que já estão em produção. Ou seja, está acontecendo. É um gás que já está sendo produzido. É um gás que, infelizmente, ainda não chega totalmente até a costa, mas é um gás que já está sendo produzido. Tá? Se a gente passa para o próximo slide. Se a gente passa para o próximo slide. Volta um. Aqui é importante ver o seguinte: vejam como evoluiu o quadro do pré-sal, a fotografia brasileira hoje em termos de exploração e produção. O que vocês estão vendo aqui é a fotografia de 2016, os campos, aqueles quadrinhos que estão em verde,
eram as áreas que estavam lá 3 anos atrás, que estavam tendo algum tipo de investimento, áreas novas. Vejam a nova fotografia depois da revisão regulatória que ocorreu nos últimos 3 anos. Vejam como o investimento privado voltou. Vejam como eu tenho hoje uma enormidade de novas áreas para entrar ao longo do tempo, todas com uma qualidade muito, muito próxima àquilo que a gente tem visto. Um gás que tem, claro, em alguns momentos, muito CO2, pode ser que aquele gás não seja reaproveitável, mas isso é super importante dizer e pontuar. Essa não é a realidade do pré-sal como um todo. Tá? Tem áreas super importantes que não têm CO2. Tá? Então, te passa, por favor. Quando a gente olha o que aconteceu nos últimos anos, por que a gente crê que agora, quando a gente olha as projeções de futuro, por que a gente acredita que isso a gente aumenta a probabilidade de acontecer, né? Porque agora a gente continua, mesmo com a Petrobras, que é importante, ainda muito forte, posicionada, né, em vários novos blocos de investimento. Eu tenho uma série de privados que apostaram no Brasil nesses últimos 3 anos. Quando nós olhamos os últimos leilões, nós já conseguimos aí arrecadar algo da ordem de 30 bilhões de reais de bons de assinatura nos últimos leilões. Ou seja, a indústria mundial de petróleo e gás, ela voltou a apostar no Brasil, voltou para o Brasil, e é exatamente esses players que a gente agora tem que trabalhar para que eles consigam, de uma maneira previsível, estável, enxergar o ambiente de negócios brasileiro e apostar na internalização do gás no mercado nacional. Tá? A gente vai entrar um pouquinho na sequência o que a gente tem que trabalhar e por que isso é tão importante. Nós temos já também um trabalho primoroso da ANP, uma agenda para os próximos anos, ou seja, não paramos no que nós fizemos nos últimos 3 anos. Teremos leilões super importantes esse ano, o leilão da Santa Rosa, o leilão do CEMBI, né, que todo mundo se acostumou a falar, vai acontecer e vai agregar aí uma enormidade de novas reservas. Então, o quadro do upstream, né, aquele quadro que se orienta pelo petróleo, naturalmente, que é o principal produto, esse trem já partiu. Então esse investimento já chegou, nós criamos as condições para que essas petroleiras, essas empresas de petróleo voltassem a investir no Brasil, no longo prazo, são investimentos que vão olhar 20, 30, 40 anos. Né? Então agora transformar isso objetivamente em desenvolvimento econômico e basicamente desenvolvimento da nossa indústria. Tá? Aqui uma linha do tempo bastante curta para dizer simplesmente que essa é uma indústria que responde aos incentivos regulatórios que o Estado brasileiro dá. Então, no momento que eu revisei a regulação de 2016 para cá, pontuando que principalmente, por exemplo, o fim do operador único, no momento que eu permiti que outras empresas pudessem ser operadoras do pré-sal, essas empresas voltaram e elas responderam positivamente, porque o ativo do pré-sal é um ativo que já se provou muito competitivo, muito produtivo. Tá? E como agora em 2019, a gente tem aí o que o Décio, né, o diretor da ANP, tem falado bastante, uma institucionalização dos esforços. Então tudo que tem sido feito de uma forma conversada, envolvendo todas as instituições, de forma que no momento que isso acontece, o efeito ele é bastante objetivo, porque eu tive um alinhamento maior, e isso foi feito não pela vontade de uma pessoa ou de outra, mas as instituições funcionando e levando a gente a um outro patamar. Por que eu falo que a indústria do petróleo, esse trem, ele tá andando? Porque ele já partiu. Se nós olharmos os próximos 5 anos, somente os projetos da Petrobras, aquela caixinha dessa daqui é uma plataforma, tá? Então, a Petrobras, ela já teve condição de entregar nos últimos 14 meses 5 novas plataformas, tá? Que somando, eu agrego em capacidade de produção quase 800 mil barris dia, tá? Isso aqui é só o plano de negócio da Petrobras, tá? Então vejam que, olhando até 2023, eu tenho aí basicamente 2,5 milhões de barris em projetos que já estão contratados ou estão a ponto de ser contratados. Significa, licitação da plataforma já aconteceu, ou está em andamento, ou vai acontecer. A decisão do investimento, deputado, já aconteceu. Ou seja, eu terei agora um trem de 2,5 milhões de barris dia que serão agregados à capacidade brasileira de produção. Claro que eu tenho que, isso vai acabar recompondo um pouco do declínio de campos mais antigos, mas objetivamente eu tenho aí 130 milhões de metros cúbicos a mais sendo produzidos. Tá? Isso de projetos já contratados. De forma que isso ainda é um pouco
Por que ainda talvez não seja uma oportunidade tão cabal para a indústria? Porque ainda são projetos operados pela Petrobras. Então, talvez a gente tenha que viver um momento de ver isso se abrindo um pouco mais. Mas é exatamente a partir de 23 que a gente começa a ver o efeito desse retorno do investimento e do desinvestimento da Petrobras também a partir do ano de 2016 e 2017. Vejam que de 2023, 2024 até 2030, eu passo a ter uma participação cada vez maior de empresas privadas, ou seja, de empresas produtoras de petróleo e gás que terão aí uma parcela cada vez maior da produção. A Petrobras se mantém bastante importante, mas eu tenho ali objetivamente muito gás, muito petróleo que virá aí por mãos privadas. Vejam que essa projeção é da Gaz Energy, vejam que a gente tem aí a oportunidade de, em 10, 12 anos, entrar aí para o clube dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. E vejam o quanto isso pode gerar aquela curva ali em cima de participações governamentais. É uma curva ali em bilhões de reais. A gente hoje arrecada algo entre 50 e 60 bilhões de dólares. Isso aqui é uma projeção muito conservadora. Com petróleo a 40 dólares, a gente dobra em royalties. Então vejam que isso de cara já pode ser, é um trem que a gente, muito possivelmente, nós conseguiremos tomá-lo. Agora, como escalar esse ganho, né? Como trazer essa competitividade de forma que eu consiga mais do que arrecadar mais royalties, mais do que exportar petróleo, como eu consigo transformar o que vem na projeção de gás, né, que virá associado àquele petróleo, como transformar isso em desenvolvimento industrial e não simplesmente em exportação ou reinjeção. Vejam que a Petrobras hoje produzirá nos próximos 5 anos algo na casa dos 50 milhões. O mercado brasileiro hoje consome 70, 75 milhões de metros cúbicos dias mais ou menos. A indústria consome a mesma coisa há 10 anos. Então a indústria brasileira estacionou aí nos 20, 25 milhões desde 2008 para cá, por falta de competitividade basicamente. Então vejam que eu tenho uma perspectiva muito favorável à competição no gás. Por quê? Porque eu tenho um grande potencial para que outras empresas também possam comercializar gás. Agora, esse gás com certeza chegará à costa ou chegará à indústria? Não. Então aqui, deputado, frente parlamentar, todo mundo, é importante dizer o seguinte: eu preciso criar condição para que esses players olhem o mercado interno como alternativa mais viável para esse gás chegar, para esse gás ser monetizado. De outra forma, vai acontecer o que, por exemplo, a Equinor, a norueguesa Equinor, tomou a decisão com seus sócios no campo de Carcará, que é um campo muito interessante, que fica no sul de São Paulo, de reinjetar todo o gás que vai ser produzido na primeira plataforma. São basicamente 8 milhões de metros cúbicos dia de investimento que foi tomado, decisão foi tomada para produzir o petróleo. Agora, de forma a não correr o risco de não ter um mercado daqui a 5, 6 anos, eu decidi reinjetar o gás, de modo a garantir a produção do petróleo. E esse campo é tão especial que é um campo que não tem CO2. É um campo que não precisaria, por exemplo, reinjetar para produzir mais óleo. A decisão foi basicamente por não enxergar condição no mercado brasileiro para tomar o risco de construir o gasoduto para trazer esse gás à costa, para construir aqui players que estão acostumados a risco, tomassem risco. Então, basicamente, o desafio hoje está em permitir a esses atores que têm que tomar uma decisão de investimento 5, 6, 7 anos antes daquilo efetivamente se materializar, deles olharem o mercado brasileiro e verem ali uma oportunidade. Tá? E aqui um pouco trazendo os números para a indústria química. Vejam o potencial de produção de etano que eu posso ter se, e somente se, eu conseguir estimular esse player a não reinjetar, a não exportar este gás. Quando eu reinjeto o gás, eu não ganho royalties, não arrecado royalties. Quando eu reinjeto o gás, eu não vendo ele para a indústria. Quando eu reinjeto o gás, eu simplesmente jogo para o futuro as oportunidades que a gente estaria enxergando hoje. Então é importante que aquela curva de 2025 até 2030, para ela acontecer, eu tenho que agora 19, 20, dar a condição de tomar uma decisão, porque a decisão vai ser tomada agora, entre 19 e 20. Se eu não dou essa condição agora,
aquele volume ele será com certeza jogado para o futuro, e aquela oportunidade de dar um choque de oferta e dali ter oportunidades claras de competitividade, elas podem ser jogadas para o futuro. Tá? Então vejam aqui, a gente fez um exercício pegando todo o potencial de gás e uma composição média desse gás futuro, o quanto eu poderia produzir de etano. Eu tenho aqui com certeza mais do que uma planta de classe mundial sendo construída de petroquímica, 2 por ano. Conseguiria fazer, né, Henrique? Trazer muito investimento. A gente está no meio da discussão, né, já aí nos últimos 2 anos, discussão na NP, entre os produtores, a indústria, de mudar a especificação do gás. Significaria o quê? Olha, a indústria produtora, preocupada com o mercado, né, da forma como eu tenho que trazer esse gás, especificá-lo para poder vender, ela tem buscado, olha, como eu não consigo tomar a decisão de risco aqui, eu quero ter garantia de que eu posso injetar esse gás com todo o etano possível, de forma a não ter esse compromisso de separar o etano se eu não consigo desenvolver o mercado. De novo, a gente pode estar aqui jogando fora a oportunidade, porque etano é investimento, é geração de riqueza, e terá muito etano vindo no pré-sal. Tá? E o investimento para você separar etano, não separar etano, isso é marginal. A questão, de novo, não tem a ver com o volume de recursos que eu tenho que aplicar para separar ou não separar. A verdade é ter capacidade, ter um ambiente que seja propício, que seja estimulante o suficiente para que eu tome a decisão para ir adiante. Aqui uma provocação. Vejam que a gente colocou aqui no quadrinho, está pequenininho, mas se, por exemplo, o campo de Carcará, a Equinor, não reinjetasse 100% daquele gás, ela vai reinjetar, eu estaria produzindo 400 mil toneladas de etano em uma plataforma só. Então, esse é o potencial que a gente está escondendo embaixo da terra por pura falta de opção. E a gente diz, mas como falta de opção? Eu tenho muitas indústrias com projetos adormecidos, buscando inclusive evoluir, né, na sua matriz, porque o gás se torna tão anticompetitivo que eu preciso encontrar alternativa. Eu tenho aqui uma oportunidade incrível para poder produzir riqueza. Aqui a gente trouxe uma mesma coisa para a GLP, que é basicamente propano e butano. O Brasil hoje, olhando o gás de cozinha, né, o GLP, nós somos importadores, nós temos plenas condições de nos tornarmos exportadores líquidos de GLP nos próximos 4, 5 anos. E é mais uma oportunidade que está dada. Mas que, de novo, eu preciso trazer esse gás para a terra, eu preciso separá-lo para que isso, de fato, se transforme em realidade. E não é só para o GLP, né? Propano, para a indústria química, também é super importante. E é um mercado que a gente também precisa estimular. Vejam que a gente consegue imaginar ali uma curva de aumentar aí 3, 4 vezes a produção atual hoje. De novo, a gente volta à realidade que nós temos, eu comentei no início. Essa realidade está dada. E as descobertas do pré-sal já são muitas. A qualidade do pré-sal é reconhecidamente de um gás rico. Ou seja, eu preciso criar condição para que esse gás chegue e seja comercializado. Como mensagem final, aqui uma provocação que a gente trouxe é deixar muito claro que o pré-sal é uma realidade. Está dada. Está dada, está ali. Eu preciso agora desenvolver essa produção. Para todos que militam na indústria do gás há bastante tempo, é muito interessante e com muito otimismo que a gente vê o engajamento do governo nessa agenda. A frente parlamentar, com um braço político da indústria, ela tem com certeza um papel importante, ou poderá ter um papel muito importante nas agendas que, por exemplo, já estão sendo desenvolvidas nos estados, né, o que o professor Carlos da Costa trouxe, essa agenda federal que já está aí se desenvolvendo, que está avançando com muita velocidade. Com certeza, eu já tenho ali um ambiente muito propício, já tenho o convencimento das pessoas-chave do processo, há um alinhamento muito forte, então a gente confia muito que ela vai adiante, mas há também a agenda dos estados. E ali, até por orientação dessas pessoas-chave, dizer, olha, vamos sentar ali, indo estado a estado, mostrar a importância do gás para além da sua própria concessionária. Então, o que a gente confia bastante é que é possível eu ter um ambiente que seja positivo, tanto na visão da concessionária de distribuição dos estados, como sociedade como um todo na forma de investimento industrial. Então, é uma agenda de convencimento, de compartilhamento de ideias muito forte, com certeza a frente parlamentar pode fazer um trabalho importante aí junto da indústria para
não só apresentar as oportunidades que estão acontecendo, mas mostrar que o gás ele pode, com certeza, com toda certeza, ser uma agenda muito positiva para o Estado, assim como ela já está sendo vista agora para o Brasil como um todo. Tá? Ao mesmo tempo, não perder de vista que o objetivo, quando nós conversamos aqui, é de retomar a atratividade da economia brasileira para o investimento produtivo. Então, estamos muito próximos de conseguir algo que há muito se tentava, de construir um ambiente em que a competição pelo gás, a competição pelo mercado de gás seja uma realidade, dali eu consiga acessar esse combustível, essa matéria-prima a preços competitivos. Então, é preciso se utilizar do gás como um motor de desenvolvimento, porque gás é investimento, gás, toda vez que uma indústria ela aumenta o seu consumo, possivelmente ela está investindo no seu parque produtivo. Então é super importante ver dessa maneira, que o gás de fato é um motor para o desenvolvimento. E com certeza, assim como o Parlamento teve um papel super importante nessa agenda regulatória dos últimos 2, 3 anos, ele com certeza será chamado também para cumprir um papel relevante, mirando o longo prazo, onde eu terei, ainda que num primeiro momento, medidas infralegais sendo tomadas para você desenvolver aí um primeiro passo, nós teremos aí, num segundo momento, vir ao Parlamento para consolidar esses avanços na forma de um PL, um projeto de lei, enfim. Essa discussão certamente chegará ao Congresso daqui a pouco, e é importante ver a frente motivada, a frente engajada, porque essa discussão chegará aqui, com certeza, nesse segundo momento. Então, a mensagem que a gente queria trazer é demonstrar com a realidade objetiva do pré-sal, ela está posta, então é importante, deputado Alex Manente, que a frente ela pode ter um papel super importante aqui, de mobilização, de esforço junto aos governos estaduais, para mostrar que essa agenda é positiva, que ela interessa a todos os agentes dessa indústria do gás e que ela pode, com certeza, reativar o interesse do investimento industrial. Então, ter esse objetivo em mente, eu acho que é super importante aqui como um resultado, uma sugestão, um resultado que a gente pode extrair daqui hoje é essa consciência de que há uma oportunidade clara, porque eu tenho uma condição hoje de produção que está dada. Se nós não fizermos um dever de casa, de convencimento, de construção de alternativas, o gás certamente será ou reinjetado, escondido, e assim não vai gerar royalties, não vai gerar nenhum tipo de desenvolvimento, ou será exportado. Nesse caso, nós estaremos exportando um gás que custaria aí Henry Hub na costa, nós estaremos exportando um gás a preço americano para o mercado internacional, ou seja, exportando competitividade. Então, ainda que a gente possa gozar dos benefícios da exportação, porque isso é capital forte entrando, nós poderíamos com certeza capitalizar muito mais a economia brasileira se esse gás fosse, ou o investimento para que esse gás seja exportado fosse focalizado para o mercado nacional. E aqui é importante dizer, não é por falta de capital que o investimento não é feito. Não é porque o investimento num duto offshore, numa planta de separação dos líquidos, isso não é porque isso é caro. Essa indústria é capitalizada, está acostumada a risco, e nós temos aí campos que, com o resultado operacional anual disso, poderia construir N dutos. A grande questão é dar condição para que o agente investidor tome a decisão com 4, 5, 6 anos de antecedência, mirando o mercado nacional. Não vai faltar capital para construir duto, não vai faltar capital para construir plano de processamento, e não vai faltar interesse. E como o Carlos da Costa comentou, nós temos uma ociosidade imensa na rede de gasoduto do Brasil hoje. Ou seja, eu consigo partir rápido, sem necessidade de investimento muito fortes. Então, o contexto está dado, é importante a gente ver esse alinhamento, e mais do que isso, é importante ver o engajamento da frente parlamentar, da classe política, para poder dar potência a esse movimento. Tá? Tem um alinhamento muito forte hoje, mas é preciso continuar firmes, porque, como o Demarque comentou, já vimos outros esforços se esvaírem sem materialização objetiva aí em outros momentos. Tá? Muito obrigado. Agradeço, Rivaldo, bela exposição, conhecedor profundo aí da questão da utilização do gás. Nós, obviamente, sairemos aqui com algumas pautas para serem trabalhadas. Eu quero agradecer aqui, até me
me desculpar, não foi citada, mas já foi mencionado o Ministério de Minas e Energia. Agradecer a Renata Isfer, que é secretária adjunta da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Você vai depois dar uma palavrinha, né? Então agradeço aí a sua presença. Agradecer também aqui os presidentes da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, que é a Júnia Casadei. Agradecer a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção, da ABIT, Fernando Pimentel, agradeço aí a presença de vocês. Nós vamos passar ao debate. Obviamente nós estamos tentando ser rigorosos no horário, até porque a Câmara às 10 horas começa a ter as comissões permanentes e obviamente acaba tendo uma ação própria aí da Legislativa. Então eu vou passar a Renata, depois aqueles que queiram fazer as intervenções, nós estaremos aqui à disposição para finalizarmos com, objetivamente, quais serão as ações a partir desse nosso encontro. Então, Renata, com a palavra aqui, ó. Você daqui. Muito obrigada, deputado Alex. É um prazer estar aqui na Câmara dos Deputados. Dentro do Ministério, a gente já vem trabalhando nessa matéria do gás já faz algum tempo. Ano passado, especialmente a partir de 2016, que foi o marco que ele mandou, a gente tem trabalhado muito, inicialmente com o Gás para Crescer. Foram reuniões com mais de 100 agentes que a gente ouviu para entender o que é o melhor para o mercado, entender como que a gente pode fazer para crescer essa indústria. E essa maturidade da discussão que existiu, que conseguiu servir de base para esse projeto que a gente acredita, essa agenda do novo mercado de gás, que vai conseguir efetivamente tirar do papel tudo aquilo que foi construído em conjunto pelo Executivo, pelo Legislativo, que teve muito diálogo e continua tendo, o que é muito importante. Eu acho que o envolvimento recente do Ministério da Economia também tem sido fundamental para o avanço das questões. Esse alinhamento que tem havido realmente está propiciando esse momento, essa janela de oportunidade para a gente finalmente, como o próprio Marcos disse, que já chegou no quase e não ia. A gente realmente está muito confiante que esse quase agora a gente vai dar o espaço à frente. A gente vai finalmente conseguir avançar com essa política pública que é tão importante para o país, seja para a energia, seja muito para a indústria petroquímica. A gente teve com a Biquim na sexta-feira no Ministério, o ministro Bento ficou impressionado com o potencial da indústria petroquímica para o país, o grau de investimentos, de geração de emprego e de como a gente tem muito espaço para investimentos nessa indústria ainda, desde que a gente consiga, é claro, resolver a questão da matéria-prima, que hoje, como a própria Daniela falou, a gente está num preço muito alto devido a monopólios, a toda uma regulação que efetivamente precisa ser melhorada hoje, né? O próprio secretário hoje não pôde estar aqui porque ele está em Houston, inclusive tratando do futuro leilão dos excedentes, que sempre é bom a gente reforçar aqui para essa casa como esse leilão vai ser muito importante. Ele se fala nos 100 bilhões, mas não se lembra que no fundo, nos 35 anos de contrato que vão ter, são mais de 1 trilhão de reais em arrecadação em royalties, em participações no Fundo Social, nas participações governamentais como um total. Então, a gente realizar esse leilão, ele vai ser fundamental tanto para os estados, para os municípios, para o país, quanto para a indústria de gás, como foi a apresentação do Rivaldo aqui, que mostrou o quanto é importante. Então, eu queria agradecer a todos, reforçar mais uma vez que a gente, no Ministério, fica muito feliz de ver o Legislativo, as outras áreas do Executivo, a indústria, as associações, todo mundo associado nessa mesma pauta, que é muito importante para o país. Muito obrigada. Agradeço a Renata. E só para considerar, antes de passar aqui ao nosso coordenador do gás, deputado Lucas, nós estamos de fato em sintonia, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, e eu acredito que é importante dar esse passo seguinte, mas a gente tem que registrar, eu conversava aqui com o Marcos, esses 2 últimos anos foram muito importantes para poder ter uma nova visão e abrir espaço para que a gente possa conquistar na prática aquilo que nós acreditamos. Então essa mudança de visão e agora a consolidação será o nosso papel. Passarei aqui ao Lucas, que
estará agora na Comissão de Minas e Energia e, sendo o nosso coordenador, deixará aí sua mensagem no nosso debate de hoje. Presidente, de forma rápida, só quero agradecer a oportunidade e parabenizar. Eu acho que o evento que foi organizado no Café da Manhã deixou bem claro um alinhamento coletivo, né? Não só do legislativo, Marcos, e do executivo, mas também da indústria, que é importante. Então nós temos, eu acho que, um alinhamento que tem tudo para dar certo, né? Agora não podemos nos acomodar, nós temos que trabalhar, nos envolver, buscar os nossos deputados que representam cada segmento de cada estado da indústria química, para que nós possamos ter agilização dentro do parlamento. Porque dentro do parlamento a gente sabe que um projeto ele pode tramitar eternamente, como pode ter um trâmite rápido e resolutivo, né? Principalmente na organização que vai ser constituída pelos deputados nas comissões de mérito em relação aos pareceres que acabem não sendo modificados na sua extremidade, para que não perca o corpo do projeto, a sua essência. Eu acho que essa preocupação, evidentemente, que nós aqui temos, e um compromisso que é nosso, né, como parlamentares, né? A indústria faz a sua parte e aqui dentro nós temos que fazer a nossa parte. Então esse é o compromisso que nós temos aqui dentro. E também o encaminhamento, eu acho que dessa proximidade de pensamento, e acho que chegamos a um momento importante que o governo ele tem sensibilidade, ele consegue entender a demanda da indústria, principalmente que não é uma indústria que não é significativa, e eu vou seguir o encaminhamento que foi feito aqui, o exemplo é a indústria das indústrias. Sem a indústria química nós não produzimos nada no Brasil. Eu sou oriundo do setor coreano calçadista, ou seja, nós dependemos muito da indústria química, a nossa base toda é a indústria química no Rio Grande do Sul, entre tantos outros segmentos, tem a Braskem lá no polo petroquímico, a Enova, tantas outras grandes indústrias do Rio Grande do Sul. Eu quero só deixar aqui o nosso esforço, o nosso trabalho, contem conosco, eu pedi desculpa porque eu vou para a Comissão de Minas e Energia defender um requerimento e que nós possamos ter resultados, dependendo do nosso trabalho, pode ter certeza que nós vamos ter resultados práticos e objetivos aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lucas. Quero aqui também registrar a presença do deputado Vitor Lippe. Muito obrigado aí pela presença, viu, Vitor? Agradecer às empresas aqui representadas também, a Braskem, a 3M, a Cristal, Oxiteno e a Inova. Eu agradeço a participação de vocês. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma abordagem? Fazer? Deixa eu passar o parlamentar e o deputado Paulo Ganini. Obrigado, Alex. Bom, primeiro, fico feliz com o evento de hoje, acho que é importante esse tema. Hoje eu estou aqui como coordenador estadual aqui da Frente Parlamentar da Química do Rio de Janeiro, que é uma cidade, um estado em que a relevância da indústria química e do gás e do petróleo é muito forte, então contem comigo nessa agenda. Mas também eu apresentei um substitutivo à lei do gás, então sugiro e solicito àqueles que estão hoje aqui debatendo esse tema que leiam o projeto e tragam também sugestões e dúvidas. O projeto já está com relatoria, né, na Comissão de Minas e Energia. O Lucas já saiu, mas acho que é importante também que esse projeto tenha seguimento lá na comissão, então peço também apoio nisso. A gente já conversou bastante com o César do Ministério da Economia e queremos agora já agendar também com o pessoal do Ministério de Minas e Energia para a gente ver se consegue avançar, não só aqui na Câmara, mas também trabalhando em conjunto com o governo, porque não é um projeto pessoal, é um projeto justamente com o intuito de flexibilizar, de melhorar a concorrência, de melhorar o trabalho e a indústria do gás como um todo no Brasil. Então, fique à vontade para trazer sugestões, e a gente quer muito que essa indústria, que aconteça o que vocês se expressaram aqui hoje, mostraram hoje, que é o nosso intuito. Então, é só isso. Obrigado, Alex, parabéns pela iniciativa e vamos continuar aí trabalhando para que essa indústria se desenvolva no Brasil. Obrigado, Paulo. Apesar de coordenar o Rio, tem uma responsabilidade como um todo aqui com a frente, muito ativo. Então agradeço a sua participação. Passar aqui ao Vitor Lippe, também quer dar uma palavrinha. Bom dia a todos, quero cumprimentar em nome do Alex, cumprimentar todos os presentes, dizer apenas que eu estou participando
aqui com vocês pela importância estratégica do tema. Eu acho que vocês sabem a complexidade desse parlamento, né? Nós temos milhares de temas acontecendo aqui ao mesmo tempo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Só na área de telecom tem 4.500 projetos de lei em andamento aqui dentro. Só na área de telecom. Então, eu acho que o que pode nos diferenciar, querido Alex e deputados aqui presentes, é dar foco naquilo que realmente é altamente impactante para o Brasil. Quer dizer, ter visão estratégica, ter objetividade, ter pragmatismo de dar foco naquilo que dá diferença. E isso aqui é extraordinariamente importante para a geração de empregos, para as nossas indústrias de metal mecânica, enfim, para a indústria da química, para a geração de riqueza, exportação. Quer dizer, é extraordinariamente estratégico o tema. Por isso a gente espera que a gente dê foco, né, nessa questão. Conte com o nosso trabalho, né, Alex? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer aqui, escolher aquilo que realmente dá diferença. Eu não tenho nenhuma dúvida que a potencialidade do tema é muito grande e a gente espera que a gente possa, o mais rapidamente possível, avançar nesse sentido para ajudar o Brasil e os brasileiros a vencer essa crise terrível. E certamente essa é uma boa vacina, né? Um bom remédio para que a gente possa ter um resultado melhor na economia do país. Obrigado. Quer falar, Carlos? Só que vamos colocar o som aí. Quem está aí coordenando para colocar o som? Alex. Você está aqui comigo, né? Oi? Ah, tá o microfone. Só deixa o Carlos, ele quer fazer uma intervenção ali. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Ok. Não, uma última palavra. Eu gosto muito da frase do Warren Buffett que dizia que a gente não precisa ser mais esperto que os outros, precisa ser mais disciplinado do que os outros. Então, reforçando isso que o meu querido amigo, o deputado Lipe, falou, gostaria de chamar a atenção para 2 pontos apenas que estão no caminho crítico dessa abertura e que tenho certeza que todos os parlamentares aqui, atores, podem ajudar, que é na pauta dos estados, tá? Na criação dos consumidores livres a partir de um certo nível de uso diário de BTUs. Isso, em particular, é importante para Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Sergipe e Bahia. Então, as ações, se puderem ser intensificadas, é importante. E a segunda coisa que está no caminho crítico para a gente transformar isso tudo é as indústrias já começarem a investir. Quem já estiver investindo vai ter vantagem, senão nós vamos ter gás e não vamos ter capacidade. Queria repetir, são mais de 40% em 2 anos e quase o dobro em 4 anos que nós vamos ter. A gente sabe que investimento, ramp-up, demora, então mãos à obra que o Brasil precisa de emprego e quem chegar primeiro vai ter vantagem. Obrigado. Obrigado, Carlos. Agradeço aí mais uma vez sua intervenção. Alex, Roberto Fiameng, vamos lá, Roberto. Sindicato das Indústrias Químicas, Camaçari e a Unigel também. O Demarque disse bem que tem 10 anos que a indústria química não cresce no país. Mas o mais triste é que os nossos capitais estão indo fora. A Braskem montou uma planta de escala mundial no México. A Unigel montou de planta no México e está com projeto nos Estados Unidos. A Oxiteno também tem projeto, está trabalhando com plantas no México e nos Estados Unidos. Então o capital nacional está indo embora para os outros países. Né? E quando você olha para Camaçari, onde eu estou lá, é muito triste você ver que nós tínhamos 40 indústrias químicas e hoje só temos 20. Então o pessoal está fugindo e nós estamos ficando cada vez mais fracos. Então o gás natural é muito importante para a indústria química, não só como matéria-prima, mas também como combustível. E como combustível, é preciso lembrar que é uma grande colaboração ao meio ambiente, porque o maior componente do gás natural é metano, que tem 4 hidrogênio para 1 carbono. Então a contribuição para o efeito de estufa é muito menor que os dos outros combustíveis fósseis também. Então temos que lembrar isso também. Obrigado, Fiameng. Você tem razão. Agora você quer se animar com a Camaçari, vá ao ABC, que é a minha região. Você vai ver que mais indústrias deixaram a região do que a sua. Nós saímos, infelizmente saímos de São Bernardo. Então, tá vendo? Vamos lá. Eu só vou pedir
Por favor. Quem me deu a primeira aula de indústria química aqui. Deputado Alex, resgatando um ponto que já foi foco de trabalho na direção do que o secretário Carlos Costa colocou, levar essa pauta para os estados. Nós tínhamos o Fórum dos Secretários Estaduais de Minas e Energia, foi capitaneado pelo então secretário de São Paulo, Paulo Guimarães, se não me engano. O secretário Redecker fazia parte desse fórum, tratando dessa pauta. O momento de hoje é muito mais propício para que essa pauta, através dos secretários, seja trabalhada neste fórum. Então, acho importante resgatar com o deputado Lucas, hoje o deputado Lucas Redecker, ex-secretário de Minas e Energia, o fórum dos secretários de energia dos estados. Eu vou agregar, inclusive aqui, cada um é de um estado, especialmente aqueles que a indústria química tem uma penetração maior, de sugerir que cada Assembleia Legislativa também faça a sua frente parlamentar estadual. Em São Paulo foi feita, seria legal o Paulo lá como coordenador do Rio de Janeiro propor lá na Assembleia a frente parlamentar também no Rio de Janeiro, assim no Rio Grande do Sul, na Bahia, que são os estados onde nós temos maior inserção. Eu quero rapidamente finalizar, primeiro falando algumas questões importantes. Nós aqui, nos últimos 10 anos, não apenas a indústria química, mas a indústria como um todo no país sofreu muito. Nós tivemos retrocesso na geração de emprego, na geração de oportunidades e nos investimentos. Temos uma obrigação com o país. A frente parlamentar tem uma obrigação, mas muito maior é a nossa. O novo congresso foi montado pela sociedade, que é de fazer as reformas necessárias, obviamente com as preocupações sociais que são fundamentais. Temos aí o debate da reforma da Previdência e temos o debate da reforma tributária, que em consonância com uma oportunidade de matéria-prima mais barata, que eu acho que é esse o nosso principal problema de investimento direto, nós produzimos matéria-prima e não conseguimos aproveitá-la para gerar produção. É algo até meio sem sentido. Porém, é o nosso grande desafio transformar matéria-prima nossa numa matéria-prima barata, capaz de competir com o mundo globalizado que temos. E fazemos as reformas necessárias. Obviamente com a preocupação na justiça social. O Brasil é um país de muitas diferenças sociais. As reformas precisam prever essa segurança para ter segurança de investimento. Mas só as reformas por si só, e eu tenho dito isso, inclusive participo lá da Comissão da Previdência, só a reforma ela não é suficiente para trazer o investidor para cá. Nós precisamos fazer as reformas e dar as garantias de que esse investidor terá resultado no investimento que fizer. E se nós tivermos matéria-prima cara, não adianta a reforma, porque ela não vai resolver, o industrial não vai investir no nosso país. Então, acho que esse é um foco muito importante. O Passos quer dar uma palavrinha, eu vou pedir para estar ali o Passos, para ser telegráfico, para que a gente possa aí encerrar a nossa reunião. Vamos lá, aqui nós temos só 2 microfones. A câmera está economizando. Já chegou. Vai ser mais rápido, chegou mais um aqui. Bem que foi telegráfica a chegada. Bom, desenvolver, e a oportunidade é que vai ser criada pelo Legislativo, por essa posição que realmente dá maduro o fruto, e dessa vez nós precisamos fazer a colheita do fruto, né? Porque tantas vezes esteve maduro e não foi colhido, e que realmente é a posição final que a gente tem, e que achamos extremamente importante, que esse tema, que tem tudo a ver com o nosso país, tem tudo a ver com a nossa nação, ele não chega na população. Então a gente solicita não só esse desenvolvimento, mas que se crie o interesse da população para tomar conhecimento desse trabalho maravilhoso que está sendo feito nessa frente parlamentar, objeto de tanto trabalho, de tantos anos que tem sido feito aqui, que a gente vem acompanhando, de trazer o gás, que tem um preço tão diferenciado do resto do mundo para o nosso. Nós precisamos de uma matéria-prima. Eu hoje presido o Polo Industrial de Cubatão, acho que eu tenho direito a chorar mais do que o ABC e mais do que a Bahia, tá? Em função da perda de atividade, presido dos trabalhadores lá do Polo de Cubatão, e realmente a nossa expectativa hoje imediata é de encerramento de atividades se nós não tivermos um panorama melhor.
vou terminar por aqui, porque realmente a hora está urge. Obrigado, Passos. Olha, eu, finalizando esse encontro, nós temos aqui algumas missões. A primeira, eu tenho uma missão, já conversei ontem, de falar com o governo do Estado de São Paulo sobre a questão tarifária. Nós estaremos estabelecendo contato com o vice-governador Rodrigo Garcia, já conversei com ele, vamos ver se o mais rápido possível nós teremos esse encontro. E sair daqui com as missões também que foram aqui nos passadas, de cumprir essa agenda de convencimento, de oportunidade, de transformar essa oportunidade em realização. Acho que esse é um encontro que foi muito significativo. Estava dizendo aqui ao Marcos Demar que eu participei ativamente dos 4 anos passados, talvez pelo momento, pelas oportunidades, pelo agendamento de governo e legislativo. Nós temos aqui um café da manhã que foi muito simbólico pela participação de todos os entes aí que compõem a frente parlamentar. Tivemos aqui desde a associação, dos industriais, dos representantes das indústrias, de parlamentares, de representantes do governo, de 2 ministérios, da participação do Carlos, que é o nosso secretário, que tem tido uma colaboração especial aqui conosco. E a nossa missão a partir de agora é também manter esse padrão para os demais encontros, né? Para que a gente mantenha essa pauta viva. Pegando o que o Passos falou, de fato a sociedade precisa conhecer esse tema, mas é um tema muito específico e nós temos a responsabilidade de fazer esse tema ser conhecido pela sociedade naquilo que é a geração de oportunidade, de melhorar o emprego da população, de nós aqui não estarmos brigando qual região sofreu mais, mas estarmos aqui comemorando qual região conseguiu conquistar mais espaço. Acho que esse é o nosso papel. Então eu agradeço aí esse encontro, agradeço ao Marcos Demar, que é a Marina, em nome de... Marina está andando por aí. Em nome da Biquinha, agradeço aqui ao Vitor Lipe, ao Paulo, aos demais parlamentares que passaram aqui conosco. E contem com o nosso trabalho. A Frente Parlamentar agora tem atuação na rede social, quero que vocês participem lá também, porque é também uma oportunidade de nós falarmos mais rapidamente quando tem uma demanda, quando tem uma oportunidade, que vocês utilizem lá e a gente tem esse novo meio de comunicação também, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos vocês.